Falar de filme é fácil, mas discutir cinema não é para qualquer um. Cine Alerta, cinema e muito mais. Olá pessoal, meu nome é Lon Cardoso, nós estamos aqui em mais uma entrevista especial para a coluna Cinerama aí no Cine Alerta. Hoje eu estou com o diretor de fotografia, Léo Crescente. Obrigado, Léo, pela entrevista, prazer estar aqui com você. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua carreira. Desde 1970 você trabalha com cinema, só que não começou assim, né? Você trabalhava inicialmente com outra coisa. Na verdade eu sou formado em arquitetura, entrei na FAO em 74, aí no primeiro ano da faculdade eu comecei a querer usar a fotografia como suporte para os projetos, para estudo. Aí eu fotografava, com uma câmera emprestada de um amigo meu, era uma Nikon. E aí eu não sabia nada de fotografia, aí ele me ensinou a fotometrar, quer dizer, fotometrar é botar o ponteirinho no meio, né, tá zerado, então você clica e pronto, né, foi o mais básico possível. Aí comecei a fotografar, pegar gosto, né, pela fotografia, né, ficar encantado, queria fotografar mais. Aí fiz um curso, né, em foco, fiz o primeiro módulo de um semestre, o segundo módulo no segundo semestre. E fui fotografando, fui cada vez mais me aprofundando. E isso enquanto fazia faculdade? Enquanto fazia faculdade. Minha primeira exposição de fotografia foi na FAO, mesmo no Salão Caramelo, uma exposição coletiva de fotografia. Aí eu comecei a fotografar gente, né? Eu lembro que essa exposição era uma cidade do interior de São Paulo, Nazaré Paulista. E o pessoal ficava domingo de manhã, saia na casa, ficava tomando sol, era um período meio invernal, assim, então todo mundo meio aconchegado naquele solzinho. Eu fiz um ensaio sobre essas pessoas na rua, né? Mas depois, pela minha formação, pela minha visão, eu fui deixando um pouco as pessoas, fui mais para o abstrato, né? Tanto é que no meu trabalho pessoal artístico em fotografia não tem gente. Na verdade, onde tem gente tem corpo, tem fragmento de corpo que remete a uma paisagem. Eu comecei uma primeira exposição solo que eu fiz, foram trechos de parede. Eu ia para a rua, ficava vendo paredes que tinham texturas, que remetiam a uma paisagem, né? Então eram quase pinturas prontas, que eu simplesmente roubava do espaço pela fotografia, ampliava, fazia ampliações de 1 metro por 1 metro, e ficava um fragmento. Aí muita gente até hoje olha e fala assim, o que é pintura, aquarela, o que é, né? Aí se espantam quando vê que é fotografia. Então, na verdade, para mim, a fotografia ela transgride um pouco aquele conceito de fotojornalismo, onde eu iniciei um pouquinho na tendência, que a fotografia é aquele instante que você capta a verdade, ali está tudo registrado e tal. De fato é, mas você pode mentir muito com isso, né? E o meu intuito, na verdade, é, vamos dizer, entre aspas, mentir com a fotografia. Na verdade, o mentir, nesse caso, é criar outro universo. Não é simplesmente retratar a realidade, é pegar a realidade e transformar num outro mundo, num mundo mais poético, onírico, eventualmente. Durante a faculdade, meu amigo meu, que era o Carlos Porto, a gente começou a fazer Super 8. Ele já tinha feito alguns curtas antes, aí me convidou para fazer a gente fez um primeiro experimento e ficou bem fraquinho, né? Assim, a gente não fez nada, exibiu muito pouco, só caseiramente, né? E aí fizemos um segundo filme, e chamou O Ovo de Colombo Caravelas. E esse nosso segundo filme, a gente inscreveu no Festival do Grife, que era o grande festival da época, e a gente ganhou o primeiro prêmio. E foi uma maravilha, teve uma repercussão super boa, assim, quer dizer, até era um filme que a gente explorava texturas da favela, né? Assim, quer dizer, de um lado, não um lado dramático, social, mas como os caras fazem barraco, as texturas, às vezes a harmonia casual de cores, de formas, que isso gera desenhos, grafites, sei lá, tudo que acontece ali, pega meninos brincando com um saco de lixo, se vestindo de, sei lá o que, uma fantasia X. Então, na verdade, é um outro universo que não é... Você vai para a favela, tudo bem, existe o lado
social, pesado, tudo, mas existe um outro lado também. Então a gente quis ver isso, não é fugir da realidade, como muita gente até criticou na época, né? Vocês estão apresentando a favela como um lugar lindo. Eu falei, não, mas em qualquer lugar você consegue algum espaço de liberdade, né? De poesia. E era por essa vertente que a gente foi. O terceiro filme, vamos dizer que é o segundo filme oficial, que chama Arquitetura da Mentira, foi o nosso trabalho de graduação que a gente fez juntos. Então, na verdade, a gente todo se estruturava em cima de um cubo. Esse cubo, ora era pequeno, ora era grande, ora era maciço, ora era vazado, aconteciam coisas dentro, projetadas fora, e fazia todas várias referências. É um filme um pouco hermético, né, no conceito dele, mas bem interessante. Dos nossos filmes é o mais experimental de todos, né, em termos de linguagem. A gente sempre inscreveu os filmes na categoria experimental, porque a gente não tinha uma linguagem, mesmo sendo uma ficção, não uma história, né, que tinha uma história, em todos os filmes tinham alguma história, mais ou menos. Ele sai um pouco da maneira tradicional da narrativa. Por exemplo, a gente nunca usou diálogo no filme, não tinha, eram filmes mudos, mas só por música, som, sonoplastia, interpretação, se contava a história. Isso é muito bom, quer dizer, acidentalmente, porque em uma linguagem internacional isso funciona muito bem, você não precisa nem fazer tradução, legenda, nada, né? Então, a nossa equipe era formada por amigos, né, basicamente, não tinha uma estrutura profissional. Em alguns trabalhos ia só nós dois, quer dizer, então, porque a gente só filmava, a gente roubava cenas do ambiente, né? Outros não, os outros filmes eram produzidos, a gente tinha uma equipe, né, de produção, que era irmã, amigo, namorada, pegava, meus pais, por exemplo, sempre gostaram de antiguidade. Então, vira e mexe, ela, mãe, pai, vou pegar isso aqui para levar para filmar, pega a roupa, pega não sei o quê, pega um objeto. Então, a produção era totalmente caseira. Aí ia filmar na casa de alguém, um amigo que estava saindo da casa que ele tinha alugado, então a casa estava vazia, então vamos filmar lá. E por aí vai. Equipamento, a gente não tinha equipamento. Trabalhava com tripé, cabeça dura, então ia fazer uma panorâmica, vai, ficava tremendo tudo, né, porque não tinha, ou pulava de uma vez. Aí depois a gente usou uma cabeça mais fluida, então era uma delícia, que eles podiam fazer uma panorâmica suave. Fez um curta todo sobre panorâmica. E inventando, assim, fazer a treva, quer dizer, uma vez precisei fazer um ponto de vista de um gato andando em cima de uma mesa, né, fazer, imagina, estética, essas coisas, nem pensar, nem existia isso. E aí o que fazia? Eu botava a câmera em cima de uma almofada, 2 ou 3 almofadas, empurrava a almofada e a almofada ia deslizando em cima da mesa fazendo esse movimento, como se fosse o gato caminhando. Então dava para simular. E são recursos legais, tanto é que num filme de publicidade eu usei isso. Exatamente, eu precisava fazer uma câmera deslizando, a gente forrou com tecido, tá, uma base, e ela deslizou em cima de uma mesa que era lisa. Então, a criatividade que a gente tinha naquela época não era necessária, era pela falta de recursos, e hoje, com todo o aparato profissional que a gente tem, dá para usar como um meio criativo de se fazer o movimento. E quando a gente faz desse jeito, assim, você perde tempo, mas ao mesmo tempo você finca na tua formação algo muito precioso, que é o aprender fazendo. Tá? Que é a diferença, você sai o que já te vem tudo mastigado, às vezes até passa desapercebido. Quando você experiencia uma dificuldade, você vai atrás da solução, é um processo muito rico. Legal. E nesse aprendizado você fez quantos curtas-metragens? Olha, em Super 8 acho que são 10 ou 11 curtas e depois eu tenho mais 3 em vídeo. Legal. Porque eu fiz uma migração para vídeo depois que o Festival Super 8 aqui em São Paulo acabou, né, que era a grande vedete, né, o grande objetivo era o festival anual, então a gente fazia filmes para participar do festival. Acabando o festival, né, tava meio aquela disputa, Super 8 o vídeo, quem vai ganhar a guerra. Eu lembro que até dei um depoimento, que disse, vídeo não tem nada a ver, não sei o que e tal, né, que na época era... Porque eu achava assim, que você olhando o vídeo, a imagem já pronta no monitor,
uma certa forma ele te emburrece um pouquinho, porque você não tem mais aquela reflexão sobre a imagem, tá? Principalmente para quem está começando, quem não tem uma formação. Porque no Super 8, que era muito legal, assim, que era o frio na barriga que dava, quando você filmava, passava o dia todo filmando, o dia anterior, deixava de manhã o filme no laboratório para revelar, pegava, ia projetar no quarto escuro, né, a gente fechava o quarto, projetava, aí era um momento mágico, que aí você vai ver tudo que você filmou, como ficou. Podia ser uma maravilha, podia ser uma desgraça, né? Normalmente dava certo. Mas era esse momento, esse fio na barriga, no vídeo não existia. Não existe no digital hoje, porque você já está vendo o que está pronto, né? Então você perde um pouco. Você perde um pouco do respeito até pela técnica, aquela questão de você antever o que vai acontecer ali na frente. Como que a câmera está vendo o que você está filmando? Assim, até o primeiro ponto é a exposição. Se expôs corretamente, ficou muito claro, ficou muito escuro, saiu tudo verde, saiu tudo amarelo, saiu tudo azul, por quê? O que foi? Tem foco, não tem foco? Tudo isso são muitas variáveis que você tem que estar muito atento para que nenhum erro aconteça. No digital você pode ficar muito mais relaxado, você está vendo o que está lá. O máximo que você pode fazer é sair fora de foco, porque você tem um monitor muito pequenininho, né? E às vezes quando olhando uma tela grande, o foco não está tão preciso quanto você achou que estava. Você ganhou 14 premiações internacionais, 21 nacionais. Qual o prêmio que você mais se sentiu honrado de ter ganhado e qual o festival que você mais curtiu de participar, ter seu filme lá? Bom, teve o primeiro prêmio, que foi bem legal, porque era minha estreia em festival, né? Já ganhei o primeiro prêmio de cara, foi um impacto super grande. Depois teve um festival onde o Graça Plena, que é um filme, é a história de uma freira, que ganhou também. Esse festival foi bem bacana. E o que foi muito importante é a participação em três filmes, em 2 edições da quinzena dos realizadores em Cannes. Isso é um reconhecimento muito legal desse trabalho. O Festival de Caracas também era um dos festivais internacionais mais importantes. Barcelona, vários, e todos os festivais do Grife aqui, né, que eram super importantes e foram super importantes para a história do Super 8. Aqui até, não sabe, na época do Brasil fechado, ditadura, os filmes tinham passado por uma censura super forte. O Festival do Grife tem uma história muito interessante. Tinha um filme que era Declaração, né, eu não lembro o nome do autor, e esse filme foi censurado, e mesmo assim ele ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio à revelia, então ele não pôde ser exibido. Na verdade era só uma pessoa declarando, recitando a Declaração dos Direitos Humanos. E a ditadura era tão forte que isso era subversivo. Tá? Você já foi censurado alguma vez ou te questionaram? Olha, uma vez teve um filme que tinha uma conotação política, a gente começava com um general dissecando um cérebro, ouvindo uma ópera ao fundo e abria com o Guarani, né, que era o tema da hora do Brasil, que era uma oficial, mas ao mesmo tempo ele tem um anjo atrás dele, né, que fica voando na janela, ele vê o anjo e ele sai para matar o anjo. Nossa! E obviamente tinha uma conotação política ali. E eu não fui, mas tinha que apresentar o filme para o censor. E o Porto foi lá, quer dizer, ele falou que ele me dizia, né, que quando era um cara muito bom de conversa, quando chegava perto de alguma cena, ele puxava a conversa com o censor. Então essa deu certo, essa técnica. Na década de 80 você partiu para poder fazer fotografia em comerciais, né? Isso. Passou bastante tempo trabalhando com isso. Como é que foi a experiência, pegar a experiência de produção que você fazia com seus amigos e tudo mais, nesse esquema que você nos disse, e para uma indústria mais exigente no sentido da visão do cliente e tudo mais? Olha, começou com um convite, foi um amigo do meu pai que tinha uma produtora, que ele era diretor também. Disse, o Leonardo faz Super 8, tudo tal, deixa eu experimentar ele no comercial. Aí a gente fez um comercial bem simples e ele gostou. Legal, então agora vamos fazer um no estúdio.
E aí com toda, já era um filme complexo. Era uma câmera num triângulo circular, num cenário, e começava com uma luz de manhã, meio-dia, à tardinha e à noite. Então eu já tinha que fazer todas as transições, mas eu sou um pouco, assim, eu não tenho muito medo dessas coisas, de novidade. Eu vou pescando uma informação aqui e ali, não tenho medo de dizer que eu não sei também. Então eu pergunto, isso é muito bom. E fui me adaptando. Aí essa produtora, ela acabou fechando logo depois e deu uma interrompida. Eu continuei fazendo curta-metragem, aí já estava fazendo vídeo, estava no Vídeo Brasil, e um dos curtas nesse ano foi premiado. Aí o Fernando Meirelles, que era colega meu em anos diferentes na FAO, falou assim, nossa, que luz que você fez, que legal, vamos fazer uma campanha junto. E ele estava começando também com a produtora, né? Aí a gente começou a fazer já existia o Olhar Eletrônico, ele me convidou para fazer a direção de fotografia para a campanha da Telesp, que a atriz era a Julia Gunn, e ela falava no fone de telefone, com toda a espiral sempre indo em direção à câmera, né? Como se estivesse falando nela, a câmera segurava o filme. Era na época do Cometa Halley, até um filme a gente fez num conservatório, em Campinas e tal. E era uma campanha de 12 filmes, um filme por mês. E aí começou, aí foi engatando. E aí deslanchou, aí eu fiquei sempre fazendo fotografia, direção de fotografia de cinema, às vezes fazia muito filme publicitário, alguns curta-metragens, e em paralelo fazia a fotografia publicitária, porque durante esse percurso todo nunca abandonei a fotografia, até hoje eu fotografo, faz exposições, tudo. E a fotografia publicitária também era um jeito de ganhar dinheiro, porque fotografia arte hoje em dia que se vende mais, né? Mas na época era muito, muito complicado. E fotografia de publicidade eu me especializei muito em produto. Tanto é que também em cinema me chamavam muito para fazer catshot. Às vezes tinha um filme, para fazer o técnico, um efeito especial, de alguma coisa, eu fazia só o produto no final, para depois ser inserido ali. Isso para mim também foi muito bom, porque aí linka muito com a minha atividade atual de artista junto com a Rejane, que a gente faz instalações. Porque fazendo todas as traquitanas de cinema, de efeito, travelisino, girar, tudo, junta com uma formação de arquitetura, junta com quando eu era moleque, fazer aeromodelismo, construir carrinho de overman, né? Todas essas coisas de montar traquitanos, de montar brinquedos, fazer tudo isso, sempre gostei de mexer nisso. Vem para os projetos. Os projetos têm toda uma mecânica, às vezes muito complexa, às vezes simples, quer dizer, simples como resultado, mas complexa como percurso, né? Até você descobrir a essência do que você quer. Toda essa vivência em cinema ajudou muito, em cinema e fotografia. Então eu aprendi muita coisa do cinema, levava para a fotografia, muita coisa da fotografia, levava